Tudo bom, alunos do agronegócio? Sou o professor Rudimar. Vamos iniciar então a nossa revisão da disciplina de gestão do agronegócio. Em princípio, é importante que nós nos detenhamos a alguns conceitos. Conceitos básicos, agrobusiness, cadeia produtiva, competitividade e eficiência da cadeia produtiva. Esses são os conceitos que não tem que decorar, mas é importante saber as diferenças de uma e de outra. Também, o conceito muito importante é relacionado à cadeia de produção e complexo agroindustrial. Há diferenças básicas entre os dois. O complexo se refere à matéria-prima e a cadeia de produção se refere ao produto acabado. Por exemplo, tu pode ter uma cadeia da soja, tá? De grão, mas também você pode ter o complexo da soja. A cadeia da soja de grão é da soja de exportação. E dentro do complexo soja, eu posso ter também a cadeia de produção, por exemplo, do biodiesel, que é um derivado de produção da soja. Em relação ao setor agroindustrial, diferentemente dos outros setores, ele tem algumas especificidades, ligadas basicamente à questão biológica, do seu ciclo de produção, da sua perecibilidade, da sazonalidade de produção desses produtos e dos riscos bioclimáticos. Exemplifico. Basicamente, a produção agropecuária, né, ela não pode ser interrompida quando se inicia. São características essas que determinam diferenciais em relação aos outros setores. É importante que o aluno se detenha muito bem em relação a essas diferenças, porque essas diferenças ou especificidades determinam como vai se gerir o setor agroindustrial. Outro aspecto que tem que ter em mente: o que é relevante no setor industrial? A inovação. Inovação em todos os aspectos tecnológicos, de serviços, tá? E de produtos finais. É o aspecto hoje que determina todas as cadeias e todo o sistema agroindustrial. Bom, veja, também nós estudamos a questão das teorias administrativas. Temos muitas teorias administrativas. Né? Importante que o aluno tenha em conta, tá, o que é administração, hoje, né, qual é a tarefa da administração e os objetivos que essa administração tem, e também é importante que o aluno tenha em conta os diferentes tipos dessas teorias e as ênfases de cada uma. Eu acho que o aluno tem que ter, basicamente, quais as tarefas de cada uma dessas teorias determina hoje dentro do ambiente do agronegócio e como é que elas podem ser aplicadas. Ou seja, eu tenho, por exemplo, uma teoria das relações humanas em que ela pode ser aplicada, por exemplo, na gestão de pessoas. Um outro assunto importante é governança e coordenação, tá? Que nós trabalhamos, ela está inserida diretamente dentro do processo, tá? Das cadeias agropecuárias, né? Então nós temos a governança, tá? Que busca um comportamento dentro dessa cadeia, e a governança tem um conceito, tá? Muito importante, tá? Que nós temos que se ater, tá? A governança e a coordenação, elas estão inseridas dentro do processo da cadeia. No caso, a governança é ligada a uma forma estrutural, tá? Em que, como é que eu vou trabalhar dentro de um quadro? E nós temos 3 formas de governança, que é o mercado clássico, hierarquia, que é a integração vertical, muito usada em cadeias, por exemplo, a cadeia do frango, e os contratos híbridos, né? Que nós temos, que é, na realidade, uma mescla entre o mercado clássico, tipo que ocorre na soja, em relação a preços e vendas, até um processo hierárquico, coordenado, né? Dentro de um processo, e os contratos híbridos. A coordenação pela cadeia, ela pode ser vista como um processo integrado, né? Então, de um conjunto de redes de empresas que buscam algum objetivo ou algo que agregue no seu produto final. Dentre esses processos, o mais utilizado que nós temos é o processo de integração vertical. É quando há, nas distintas fases desse processo, né,
há um controle, uma coordenação muito grande dos insumos, dos produtos em todas as fases, sendo regida por um contrato com os parceiros. Ela visa a redução de custos, né? Isso é muito importante. Eliminação de externalidades de mercado, por exemplo, um sistema que se adapta muito bem a mudanças de mercado. Se o mercado diminui, todo o processo tem que ser mais eficiente para compor esse aumento de custos. Tá? Ou seja, só haverá esse processo de integração se efetivamente, né, a cadeia for adaptada e realmente trouxer os benefícios necessários. O aspecto que nós estudamos também é a gestão empresarial e de pessoas. É um material bastante complexo, tá? Onde nós identificamos os processos do agronegócio, o custeio, as despesas e os investimentos ligados a esse agro. É um assunto realmente, a questão econômica, onde nós temos o custo total, tá? Dentro do custo total, o custo operacional, o custo fixo, né, que são as despesas indiretas, e os custos variáveis. Tá? O custo fixo, gente, que é principalmente incidido sobre a depreciação, é aquele custo em que não muda, permanece constante, independente das variáveis ou do aumento das unidades produtivas. O custo variável, ele se modifica ou aumenta em função das unidades produzidas. Né? E aí, a partir desse cálculo de custos, tá, nós buscamos, então, o resultado, tá? Que é um processo que é dado ao longo disso aí, dos gastos que nós temos, que são os gastos indiretos, a depreciação das nossas máquinas, a margem bruta, o resultado operacional, onde eu considero os gastos indiretos e, finalmente, considerando as depreciações, eu tenho um resultado final, que realmente é o que me interessa, né? Porque a partir disso aí eu retiro todo o processo de depreciação. É importante que o aluno tenha esta sequência para determinar a margem líquida, ou seja, o lucro ou prejuízo de um investimento ou desempenho de uma gestão ou de um gerenciamento. Bom, outra questão importante é a variação patrimonial. A variação patrimonial ela dá ao longo de um ano. Então, se eu tenho, por exemplo, numa determinada data, um valor patrimonial de 100, eu somente vou me capitalizar se esse patrimônio for maior do que 100, eu vou me descapitalizar se esse patrimônio for menor e vou ter empate, ou seja, vou empatar o capital quando eu permanecer com esse mesmo patrimônio. Por que é importante isso? Mesmo que eu tenha lucratividade ao longo de um período, considerando os custos, e não tiver um aumento patrimonial, tá? Eu posso ter lucro e estar em processo de descapitalização. Outro aspecto importante é ter uma visão toda do comportamento, ponto por ponto, dos segmentos que compõem o nosso agronegócio. Essa é uma visão importante para o estudante, ter o comportamento de toda essa cadeia, as características da indústria de insumos, do produtor rural, do processamento, da distribuição, do atacadista, tá? Do setor varejista, né? Como é que você processou? Ou seja, o aluno é importante que tenha uma visão de cada um desses setores e suas características. Em relação ao planejamento, mercado e logística, que é um assunto extenso, a gente tentou resumir ele na nossa disciplina, tá? Algo importante, a agricultura parece uma imagem de alguém com taquicardíaca, né? Nós temos uma variação de preços muito constantes ao longo do ano e ao longo de períodos, né? E a tendência gerais dos preços. Tá? Por quê? Porque há uma questão importante que nós colocamos, a questão da curva da demanda. À medida que eu aumento os preços, as quantidades demandadas diminuem, enquanto que o preço diminui, as quantidades demandadas aumentam. E temos também, tá, a relação do preço, que é entre a curva da demanda e a curva da oferta. Nós sempre temos um preço de equilíbrio que é dado em função dos preços e das quantidades demandadas. E aí nós colocamos algo importante. Se você observar essa tabela,
a maioria dos produtos agrícolas tem uma elasticidade de preço negativa. O que significa isso? Ou uma elasticidade de renda, inclusive, negativa. Se alguém aumenta a renda, ele não vai aumentar as quantidades consumidas de alimento. Tá? O que ele vai fazer é, por exemplo, se ele estiver consumindo arroz, tá? Ele começar a consumir outros produtos de maior valor agregado, como, por exemplo, proteínas. Outra coisa importante é as formas de organização desses mercados. Nós temos a concorrência perfeita, o monopólio, o oligopólio. No caso de uma cadeia de agronegócio, a concorrência perfeita, ela somente ocorre no produtor, na área do produtor. E nós temos oligopólios de ambos os lados da cadeia, do que fornece para o produtor e após o produtor nas indústrias. Aspecto importante também que nós analisamos é a questão da logística industrial. Talvez o ponto fundamental hoje do aumento de custo de todo o processo do sistema agroindustrial seja a sua logística. Nós temos uma logística hoje basicamente direcionada à questão das rodovias. Né? As rodovias hoje transportamos, por exemplo, a soja para o Porto de Rio Grande, ou então do Centro-Oeste para o Porto de Paranaguá, e é por isso que o produtor de soja do Rio Grande do Sul recebe R$2 a mais por saca de soja em relação, por exemplo, ao produtor lá de Sorriso, ou então o norte lá do Mato Grosso. Por quê? Custo do nosso transporte. Né? Que nós hoje, se você pegar Estados Unidos e outros países, o grande mercado do transporte é por via fluvial e ferrovia, transportando então as commodities. E esse é um problema sério, né, que nós enfrentamos hoje em nosso país. Em relação à qualidade e tendências, o aluno tem que ter em mente bem o que é qualidade no agronegócio. Ou seja, o conceito de gestão de qualidade, ela está calcada em alguns aspectos importantes, tá? Em planejamento, em implantação da organização, visando ter um produto final que tenha uma produção com sustentabilidade, tá? Dadas as condições do ambiente em que nós vivemos, principalmente o brasileiro, tá? E também, tá, a questão de inovações que estão ocorrendo. Tá? Então, a necessidade, por exemplo, hoje, do crescimento da biotecnologia, do aumento de transferência de tecnologia, a demanda hoje por produtos do agronegócio que interagem com conceitos de saúde e nutrição. Pontos fundamentais para o sucesso, então, do nosso sistema agroindustrial como um todo e dos produtos agropecuários em geral. Peço ao aluno que, com toda tranquilidade, né, olhe esses pontos que a gente considerou os mais importantes. Sempre, num processo de estudo, é necessário fazer uma leitura geral, então, das apostilas que a gente disponibilizou na nossa disciplina e pontue esses pontos, né, de tal forma que, então, você possa chegar na nossa avaliação e ter sucesso dentro desse processo. Desejo a todos, tá, que nos acompanharam desde o início, tá, sucesso que tenham e que a gente possa, na medida do possível, quem sabe em outra disciplina, em outro modo, se encontrarmos e continuarmos a discutir esse assunto tão importante que realmente o agronegócio, o sistema agroindustrial que dá sustentação para o nosso querido Brasil.